de número 9. Amém. Quem não encontrou, diga: espere por mim. Amém. Todos já encontraram. Você que não tem a Bíblia, se der para você pegar uma carona com o seu irmão, essa carona é boa e ninguém vai cobrar, porque a palavra de Deus diz que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Agora localize aí, na altura dos versos 11 do capítulo de número 9. Você vai ler o versos 11 e o verso 13 comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Versos 11, pois é um capítulo com poucos versos, que inicia-se no 13, no livro de 2 Samuel. Amém? Passamos a ler. E diz assim o verso número 11 na minha tradução, ou na tradução da Bíblia, a qual estou com ela sobre minhas mãos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Verso 13. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Repita comigo: e era coxo de ambos os pés. Mas diga para o seu irmão assim: mas ele comia a mesa do rei. Diga com graça, ele comia a mesa do rei. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai da glória, quero lhe agraciar-te, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos oportunizar de ouvir a tua palavra. Graças dou ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amado e queridos irmãos, enquanto nós for falando da palavra do Senhor, permita, quem sabe, eu tecer alguns comentários, talvez até fora deste texto, mas não da palavra do Senhor. Mas enquanto eu vou narrar essa história, eu gostaria de fazer um pano de fundo, pois nós sabemos que nós estamos aqui, mas tem um pano de fundo sobre a nossa retaguarda. Então o pano de fundo nos diz onde nós estamos. Então eu gostaria de fazer um pano de fundo aqui nesta mensagem, e gostaria de falar-lhe, na altura do capítulo número 4 e versículo número 4, sobre este mesmo livro, sobre esta mesma mensagem. A Bíblia nos mostra no capítulo número 4 de 2 Samuel, no verso número 4, diz que Jonathan tinha um filho, e este filho estava na idade de 5 anos de idade. E aí agora recebe-se uma notícia que Saul havia morrido, que Jonathan havia morrido. E no decorrer do texto, permita eu imaginar também que sua mãe também teria morrido, porque a Bíblia diz que no calor, naquela aflição, a empregada ou a mulher que cuidava dele pegou ele, e na hora da aflição, na correria, ele caiu e quebrou os seus pés. Porque eu quero falar deste pano de fundo, porque, amado e queridos irmãos, nós já localizamos nos versos 11 que a Bíblia diz que o rei já manda chamar. Porque você vai encontrar no versículo número 3 que Deus, através do rei Davi, já manda procurar se tinha alguém da casa de Saul. Então nos versos 11 e nos versos 13, você já vai encontrar agora o que dele? Você já vai encontrar o momento de Mefibosete. Mas na realidade, para nós ver o momento é fácil, mas para nós ver o momento tem que ter uma história por trás. Por isso que eu disse que era um pano de fundo. Para você estar aqui, você chegou com uma aflição, mas você está com vida. Porque, amado e queridos irmãos, para contar a história tem que ser do início, e nunca uma história será gloriosa no início. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mas quando uma história tem uma promessa, vai chegar no final e vai ter um final, eu diria em nossas palavras, um final feliz. Se não for só um final feliz, será um final glorioso. Mas para chegar a um final glorioso, teve uma gestação complicada, porque nós sabemos, mediante as mensagens bíblicas, até que nós vimos que a mãe de Mefibosete já teria perdido várias pessoas, vários filhos. Já começa a dificuldade, o pano de fundo que eu disse a vocês.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quem tem promessa tem que ter essa dificuldade. Permita eu dizer que é para você valorizar quando chegar no final e quando a sua história já tiver o seu momento de glória. Agora permita eu lhe dizer porque eu fiz esse pano de fundo. Eu fiz esse pano de fundo, amado e queridos irmãos, porque se nós tivéssemos os pés quebrados, nós entenderia e talvez até não lamentaria muito. Mas eu começo a lhe falar que esse homem, por o nome de Mefibosete, ele é filho de um príncipe chamado Jonathan. E este mesmo Jonathan tem um pai por o nome de Saul, o primeiro rei dado a Israel. O que eu quero lhe dizer, amado e queridos irmãos, ele não era filho de um homem maltrapilho, ele era filho de um rei. Nós sabemos que, como diz a frase, quando está embaixo para subir é fácil, mas quando está em cima para descer é meio complicado, meus amados e queridos irmãos. Porque agora nós começaríamos a olhar e dizer: ele nasceu numa família de rei. Aí eu lhe pergunto: é fácil descer para ser escravo? E se fosse escravo também seria melhor, porque a Bíblia diz que agora ele é esquecido. Ele é esquecido. Ele é abandonado pelas autoridades de Israel. Aí você me diz para mim: mas irmão, mas todo Israel estava acabado. Negativo. A Bíblia nos mostra que Ziba era um dos servos de Saul. E agora eu lhe digo porque ele não estava abandonado. Se você olhar na altura do versículo número 10 do mesmo capítulo 9, em apreço a Bíblia diz que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém vê você, mas não vai lhe procurar. Quando você subir ao altar, quando você estiver na glória, alguém vai bater selfie com você. Alguém vai querer lhe seguir no Facebook. Alguém vai querer ser inscrito no seu YouTube que está bombando com milhões. Mas quando você está numa cidade abandonado, talvez até alguém chegue perto de você e diga: mas você era filho de príncipe, mas você era filho de rei. Eu quero lhe dizer uma coisa, porque quando nós estamos no nosso momento, alguém aperta a sua mão e diz: você é um honrado. Mas quando você está na terra de Lodebar, alguém vai dizer: esse cometeu pecado, está recebendo a sua justiça, o seu castigo. Eu preciso lhe dizer que nesse pano de fundo, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mas tinha alguém cuidando dele. Você está passando por tribulação, mas tem alguém cuidando de você em oração. Meu irmão, mas eu moro em Paraty, mas tem alguém em São Paulo cuidando de você em oração. Irmão, mas eu estou aqui, mas tem alguém na África cuidando de você em oração. Aí você me diz: ele não lembrava? Lembrava, porque ele não serviu a Mefibosete, o homem por nome de Ziba. Mas ele não tinha. No versículo número 10 diz que ele tinha 20 servos. Quem tem servo se não tem financeiramente? Mas agora Deus se lembra dele como se lembrou de Davi. Lembre do que eu vou dizer. Lembre de alguém, porque Deus lembrou de você. Seja grato. O povo de Israel sofreu porque não lembrou da gratidão que Deus tirou lá do Egito. Permita eu parafrasear aqui, neste momento, que abrimos um parêntese para falar sobre o Egito. Segundo os historiadores, outros dizem que é Flávio Joséfo. Ele disse que o povo de Israel, ele trabalhava e foi pregado aqui, aleluia, numa doutrina terça-feira, que eles não tinham salário. E segundo o historiador, ele se cobria com o couro velho ainda fresco dos animais, que o povo do Egito comia a comida e dava o couro para ele se cobrir. Mas eles não lembraram que Deus tirou ele. Lembrou que Deus tirou ele para sofrer. Deus tirou ele para ser liberto. E um homem liberto tem suas escolhas, tem seus direitos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: este homem, por nome de Mefibosete, não tinha escolha, não tinha direito. Porque quem protege o menino até praticamente 12 anos é o pai e a mãe. Esse já não tinha. Esse já não tinha saúde. Esse já não tinha reinado. Esse já não tinha amado, e queridos irmãos, o pai e a mãe. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: esse tinha promessa. Esse tinha promessa. E quando tiver promessa, tem solução de Deus. Aleluia. Agora no verso número 3, Deus agora visita Davi no seu coração e diz: será que existe alguém da casa de Saul?
presente com as angústias que passamos. Nós dizemos, não vou atrás não. Não está no conjunto porque não quer sair, eu dei a oportunidade. Não está na frente do conjunto porque não quer, eu dei a oportunidade, ela saiu porque quer. Ele saiu porque quis. Mas Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não vamos fazer de tudo, ela está na frente, mas nós não queremos que ela esteja na frente, então não vamos ajudar não. Ele chegou na frente, eu quero dizer tudo. Bora, abençoado. Ele fundou o ministério, mas eu quero ver se Deus vai continuar com esse ministério. Ele assumiu esse conjunto, ele assumiu esta oportunidade da igreja. Agora que nós que ia para este evento não vamos mais não, eu quero ver até quando ele vai suportar. Eu quero lhe dizer uma coisa, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele não se abala, mas permanece firme para sempre. Essa firmeza do original diz, ele firmou meus pés sobre uma rocha. Mas agora Deus lembra. Ele diz, será que existe alguém para que eu use de benevolência ou beneficência de Deus? Verso número 3. Mas até chegar aqui, irmãos, ele tem os pés coxos. E eu não encontro no relato bíblico alguém que é príncipe, alguém que é rei, quebrado suas pernas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus disse para Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem sabe onde está você com sua dificuldade, mas lhe abandonou. Mas eu, o Senhor, lhe observo dos altos céus. Não é a sua dificuldade que vai empatar de Deus cumprir a sua promessa, meus amados. Não é a nossa deficiência, não é a nossa dificuldade. Se você não tiver leitura, mas tem a graça de Deus para lhe proteger. Se você não tiver leitura, mas tem o amor de Cristo para lhe ajudar. E você tem uma ferramenta que eu há poucos tinha. É só jejum e oração e joelho no chão. Porque o que nós temos não é nosso. Porque o que nós precisamos não temos força para conseguir. E Deus olha agora e olha para Josafá. E Josafá disse, os homens são poderosos, os carros são muitos. E Deus toma o profeta e diz para Josafá, não se preocupe, não se perturbe, porque nesta peleja você não pelejará só, porque eu, o Senhor, pelejará por vós. E o interessante de tudo, que é como diz o ditado, minha mãe já dizia de saudosa memória, parece que enquanto o negócio está rindo, fica pior. Mas seu pai, mas sua mãe, mas seu avô, sua avó. E agora quem pega ele com empregado, será empregado porque não tem nada. No contexto histórico dessa mulher naquela época, era rainha, mas para entrar na presença do rei tinha que pedir, se ele não aceitasse, ele mandava matar sua própria esposa. Veio na história do Esther. Se o rei não esteve o cetro, ela não sobrevive. Uma rainha não tinha tanta autoridade, agora analisa o empregado. Mas ainda bem que a Bíblia diz que o meu Senhor é pai de órfãos e juiz das viúvas. Oh, glória! A palavra do Senhor diz que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. O original diz, aquele que está desprotegido, eu sou o Senhor que pelejo por vós. No original diz, aquele que não tem pai, eu sirvo por pai e por vossa herança. Agora ele manda chamar quem? Ziba. Ele diz, eu lembro. E por que não foi antes? Agora me diga uma coisa, ele sabia que estava lá mesmo, mas ele sabia. Verso 3 diz que lembra, ninguém lembra se não souber onde está. Ou se alguém não viu. Se você não viu uma coisa, você não vai lembrar, porque você não sabe o que é e nem onde está. Mas ele sabia dizer. Ele sabia de Mefibosete. E por que não foi? Porque não era o tempo de Deus. Aqui eu começo a pregar profetizando para a sua vida nesta noite. Ainda não chegou o tempo de Deus, mas a promessa foi feita. Não chegou o tempo de Deus, mas a promessa está de pé. Enquanto, meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo não vier como rei para julgar as nações, a promessa está de pé. E para cumprir essa promessa, basta tão somente você aceitar o que Deus disse ao seu respeito e se calar. Se eu não estou equivocado, agora no livro
do Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz: calarei e eu planejarei por vós. Agora chega a vez de Deus cumprir e lembrar da promessa que fez ao povo de Israel, mas especificamente a Mefibosete. E eu quero dizer o que, amado e queridos irmãos, que tem uma história de pano de fundo até chegar no verso número 11. O verso número 11 você vê Davi mandando chamar. E o interessante de tudo, que vai chegar no verso número 11, quando chega no verso número 11, amado e queridos irmãos, a Bíblia diz que agora ele diz: as terras que foi de Saul serão tuas. E o interessante de tudo, a terra é muito. E como eu vou trabalhar se eu sou coxo dos pés? Verso de número 6, do capítulo 1 de Filipenses: pois aquele que começou a grande obra, uma boa obra, ele é fiel para cumprir e aperfeiçoar em vós. Aquele que começou a boa obra, a obra está apenas no começo. Eu quero profetizar na vida de vocês. Olhem para os seus irmãos e diga: a obra está apenas no começo. Mas aquele que prometeu é fiel para aperfeiçoar a obra que começou. Agora a Bíblia diz que Deus ele vai trabalhando, ele vai ficando lá em Lodebar, mas Deus vai começando a trabalhar para quando chegar no final, igual a terra de Canaã do povo de Israel. O povo de Israel passou lá no Egito prostradamente 450 anos sofrendo, mas Deus estava usando anaquins, estava usando filisteu, amorreu, ferizeu, para chegar com a terra toda preparada. O seu sofrimento, Deus está preparando você. Deus está usando alguém para preparar até onde você vai chegar. Agora, permita eu agora abrir um parênteses para prazer de mas aquele que perseverar até o fim. É condicional, como diz o presbítero Bruno, é condicional. É uma escolha dentro das suas mãos. Porque a Bíblia diz que Mefibosete não se contava com as pernas quebradas, mas quando foi receber as pernas estavam quebradas, mas a fé ainda estava viva. Ele ainda estava vivo. Você tem que sobreviver para contar a vitória. Se você parar na caminhada, você vai perecer. A batalha vai vir, mas Deus está com a promessa na mão. Lembre da promessa na mão. Lembre da promessa na sua vida. Aleluia. Agora chegamos na altura do verso número 11. Verso número 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei mandar, o seu servo assim fará ao teu servo. Esse primeiro servo é um e o segundo servo é Mefibosete. Agora chega a hora de Deus cumprir a promessa. E quem está lá? Mefibosete. Eu me pergunto: você ainda está aí para receber a promessa? Mefibosete estava prostrado porque ele tinha as pernas quebradas. Você tem duas pernas boas. Você está aí alegre? Você está animado para receber a promessa? Não somente esforça, Deus vai ter com Deus, tem comigo, não pasme. Não se atemorize, porque eu, o Senhor, estou contigo. Mas vem aí uma condição: medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. Irmão, eu leio dia e noite. O que eu quero lhe dizer: confie na promessa que você lê, meu irmão, dia e noite. Confie na promessa dia e noite. Confie na promessa dia e noite. Porque se você não confiar, meu irmão, você vai perder e o vizinho do seu lado vai ganhar. E você vai ficar só olhando e dizendo: ele conseguiu. Você tem que dizer, amado e queridos irmãos, como disse Josué: eu consigo, mas eu e a minha família também conseguem. Porque se vocês quiserem, não quiserem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que agora chega Davi e disse: Mefibosete disse: quem sou eu, Senhor, o cachorro morto? Por quê? Porque o cachorro sempre está sobre a terra e ele não poderia andar de pé. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: porque as promessas se cumprem pelo homem, porque no princípio
criou Deus dos céus e a terra, mas Ele deu uma promessa e disse: façamos. Você é só uma criatura, você é um projeto de Deus e tem uma promessa do livro da Gênesis. E se você perseverar em Apocalipse, você herdará todas as promessas. Mas até então, lembre de uma promessa: você está com as pernas quebradas, mas a promessa está de pé. As pessoas que podem lhe ajudar a lhe ver e não lhe ajudam, mas a promessa está de pé. Não se preocupe, porque Deus não está preparando o vizinho, aleluia, para lhe ajudar. Deus está preparando o rei para lhe ajudar. Deus está preparando grandes para lhe ajudar. Deus está preparando aquele que você diz que ele não lembra de você. Ele não lembra como homem, mas Deus vai fazer ele lembrar como servo. E a Bíblia enfatiza em dizer nas linhas finais do verso número 13: e ele era coxo e ângulo. E Deus quer dizer aqui, e agora eu observo minha oportunidade, Ele está dizendo: você vai herdar mesmo com suas dificuldades. Você vai herdar mesmo com suas dificuldades, porque a promessa está de pé. Você está com as pernas quebradas, mas a promessa está de pé. Você está dificultoso para orar, mas a promessa está de pé. Você está cansado de um e outro não, mas a promessa continua de pé. Porque quem prometeu é justo e é fiel. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Vai ficando de pé comigo, igreja, por gentileza. Aleluia. A promessa está de pé. Olha para teu irmão, diga assim: a promessa está de pé na sua vida. Glória. Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, com o nosso irmão Jonathan, em nome do Senhor Jesus. E eu quero perguntar, irmão, se tem alguém para Jesus aqui. Se tiver alguém para Jesus, irmão, esta noite, como José, vem aqui à frente. teve um sonho e encontrou. Glória a Jesus. Você pode sonhar e Deus vai cumprir. Glória a Jesus. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Glória a Deus Jesus. vai fazer o que você sonhar. Como sonhos de Deus, ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda hora